né? Quer dizer, aquele entusiasmo permanece. Isso não pode perder. Claro, na verdade, muitas vezes tu conflita muito, por exemplo, assim, olha, viver de arte, eu sempre digo assim, pô, pega um pincel e vai viver disso, né? Quer dizer, vai ganhar a vida com isso. Aí a conversa fica diferente. E o bonito é que nós, na verdade, nós não tivemos assim mecenato, nós nunca tivemos, né? Na verdade, sempre todo o produto do que nós fizemos era um produto que era consumido pela própria região de uma maneira que eu considero muito honesta, né? Era a pessoa se identificar e o comprar, o adquirir, o investir no artista valia muito mais do que qualquer situação de apadrinhamento, ou seja lá o que fosse, né? Então isso que fez a coisa talvez funcionar mais, né? Isso nos mantém entusiasmado, o desafio. Cada trabalho que tu faz, por exemplo, eu sempre digo cada trabalho grande que é feito, desde um mural e tal, a expectativa continua a mesma como se eu tivesse começado ontem, né? Porque sendo uma coisa não industrializada, quando a arte é poesia, é improviso, né? É uma série de coisas que compõem, então nunca se pode ter um resultado final. Isso não, nesse resultado final tu nunca pode ter assim uma visão retilínea da coisa, né? Então sempre para mim, primeiro, o desafio é a coisa fundamental, né? É perder o sono, né? Por incrível que pareça, eu perco o sono quando um trabalho meu não dá certo ou que não está indo para o caminho que eu quero, né? Então eu considero isso uma coisa positiva, é sinal que eu estou vibrando nisso aí. Outros aspectos interessantes, que a gente se mete em inúmeras áreas, por exemplo, muitas vezes para tu trabalhar mesmo numa escultura ou num quadro, daqui a um pouco tu está metido numa oficina mecânica para entender de determinados materiais, né? Também, daqui a um pouco tu tem que entender um pouco de construção civil para construir uma peça de cimento, né? Um monumento grande, onde ultrapassa aí 1 tonelada, 2 toneladas, tu já tem que ter muitas vezes pesquisa em área de engenharia e tal, né? Essa busca pelo conhecimento do artista deve ser constante, Ela é constante, né? É uma fonte de... e te dá uma sensação interessante. Por exemplo, agora, eu sempre digo às vezes na brincadeira, eu tenho muita pressa, né? Assim, pô, mas daqui a um pouco o cara devia estar pensando assim, né? Mas eu tenho pressa porque daqui a um pouco tu vê que tem tanta coisa para fazer, né? Que às vezes uma vida é pouco, quando tu quer fazer coisas que talvez... Porque o que é a obra-prima do artista? Ela, na verdade, é uma abstração, ela não existe. Seria a melhor de todas, ou a última, quem sabe. Mas nessa corrida, nessa perseguição que tu fazes, tu vai descobrindo cada vez mais coisas, né? E daqui a um pouco tu pode enveredar para uma coisa que não deu tão certo, não, né? Um pouco tu descobre uma coisa magnífica no trabalho, né? Então esse é o ponto fundamental, né? Daí a gente não descansa, né? É entusiasmo sempre. Ah, beleza. E a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Luciano, como que tu escolhe os teus temas? Como que eles chegaram até ti? Como que tu chegou até eles? Até hoje, como que se dá esse processo? O tema num trabalho, ele é uma coisa assim, ó, normalmente o artista assim, bom, me sensibilizei com um determinado assunto e eu vou trabalhar em cima dele. E na verdade tu vê que não é assim, que a coisa é bem ao contrário, a gente tropeça numa coisa, né, se sensibiliza, né, e em cima daquilo ali tu começa a trabalhar. E é muito difícil estabelecer, eu tenho uma coisa comigo, eu nunca consegui estabelecer um clichê de mim mesmo. Eu acho uma coisa muito perigosa, digamos assim, o cara estabelece um estilo lá, estilo fulano lá, né? Isso num ponto é muito bom, te identifica, né? Sim. Mas ao mesmo tempo te limita, porque daqui a um pouco tu diz assim, puxa, se eu fiz determinadas figurinhas lá e deu certo, por que eu vou mudar? Não posso sair, né? Não dá para sair daqui. E cria uma prisão também. Daqui a um pouco tu fica com um rótulo. Então, na verdade, eu sempre fui nesse aspecto assim, se é que eu não gosto muito da palavra, mas vou dizer, eu fui eclético sempre, né? Porque dentro da própria vida profissional tu oscila entre temas. Por exemplo, eu adoro fazer tema sacro. Agora, não necessariamente nenhuma pintura minha se baseia em dogmas, entende? Porque, na verdade, sempre é uma reinterpretação. Cada quadro, por exemplo, desde os modelos, o figurino do quadro, por exemplo, um painel grande é uma cena teatral que eu tenho que montar. Então, é a minha vida, digamos, a minha visão, aliás, daquele tema, né? E a pesquisa, né? A pesquisa que existe naquilo, né? Quer dizer, todo o conhecimento que envolve, desde a anatomia da pessoa, né?
é uma série de coisas, a composição, eu acho a coisa mais difícil em arte gráfica, que é para dizer, né, que dá para dizer, mas que eu acho que engloba toda a arte visual é composição, é onde a gente mais peca. Né? Às vezes temos um trabalho bom, boa temática, bom conteúdo, e uma composição ruim te compromete todo um trabalho, né? Que é a estrutura do quadro, o começo e o fim do discurso dentro de um espaço estático e bidimensional. Né? Esse foi o ponto mais difícil sempre que eu considerei, né? Então essas obras que tu faz, esses trabalhos sacros aí, eles não te inspiram de forma diferente? Não, eu sempre penso assim, ó, quer dizer, quando tu pega uma história, isso é dentro da história da arte, tu vai ter muito no cinema também. Até hoje a gente nota que o cinema está repetindo coisas antigas com uma roupagem nova, até por causa da tecnologia nova, da melhora da imagem, né? Então, na verdade, a gente sempre está redescobrindo coisas. É muito difícil tu ter uma coisa totalmente inédita, porque tu lê muito, tu te informa. Hoje a carga de informação visual é tão grande, tão grande, tão grande, que tu tem que cuidar muito para tu não dispersar no teu trabalho, né? Então, esse aspecto assim de desenvolver um trabalho assim com o tema, o tema surge, né, na tua cabeça e tu discorre com ele até que ele se esgota. Daqui um pouco esgotou, daqui um pouco tu fazer mais uma coisa em cima daquilo é simplesmente fazer por fazer. Então tem que partir para outra, né? E tem temas que duram muitos anos, tem temas que se esgotam logo em seguida, tem temas que fracassam, né, que não pra gente, né? E a natureza é muito forte também nos seus trabalhos, né? Eu de uns anos para cá, assim, e não é nem apelo do momento, entende? Eu sempre fui muito ligado, desde criança a gente teve uma educação muito assim voltada para aquela coisa assim de ver que o animal é igual a ti, né? Que qualquer coisa é parte desse fluido grande. Então, o nosso estágio bacana, sabe o que é? A única coisa que nos diferencia é que nós podemos ter testemunho disso, quer dizer, nós podemos ter consciência disso. O que os outros seres vivos não é dado. Então, ao mesmo tempo, eu considero um compromisso muito grande eu ter consciência disso, né? E entender que essa cadeia toda em que se vive, ela não é uma coisa da qual eu sou separado, né? Eu dependo dela. Quer dizer, e eu nos meus quadros eu tento tratar como que uma revisão disso, né? Em cima eu pego cenas, por exemplo, pontos muito perto, desde pedras, raízes, né? Cenas até de paisagem de fundo e tal, e tento chamar a atenção para aquela coisa assim, ó, que dá um pouco, no meio de uma pedra tu vai encontrar uma coisa muito interessante, uma vida exuberante, né? Formas magníficas, né? Que talvez a gente, por mais que tente estruturar, não vai chegar lá. E eu tentando colocar isso de maneira assim mais intensa no trabalho, eu talvez consiga chamar a atenção. E eu fiz uma época, quando eu comecei com isso, por incrível que pareça, eu recaí no paisagismo, que podia ser uma coisa assim até um pouco paradoxal com o que eu estava fazendo. Até poderia ser mal interpretado. Eu fiz muitas cenas do Rio dos Sinos. E eu descobri que tinha lugares assim lindíssimos, né? Quer dizer, agora o que eu podia fazer? Eu podia retratar aquele lugar e poder dizer para ti assim, puxa, isso ainda existe, quer dizer, né? Ou podia ter posto lá um bom recanto de lixo que tem dentro também. Agora eu tenho a impressão que se muitas vezes tu chamar a atenção dessa maneira, do bom que ainda existe, talvez tu convide a pessoa a não destruir esse bom que ainda existe. Então eu pensava dessa maneira. Aí eu descobri o nosso bairro de Lomba Grande, né? Eu sempre fui apaixonado por aquilo lá, porque é uma coisa interessante. Aquilo parece uma coisa de filme, quer dizer, tu sai de um centro urbano, atravessava o rio, tu estava num espaço muito bonito, né? Muito lindo. Então, aquilo ali é quase uma coisa mágica. Sempre quando eu venho de Lomba Grande até hoje, né, quer dizer, eu atravesso o Rio dos Sinos, eu daqui a pouco estou num centro urbano, né, que não deve nada a outros em tamanho e tudo. E logo ali eu posso ter uma cena quase de serra, que talvez eu levasse 2, 3 horas para encontrar semelhante.